Você vai avaliar o diâmetro bituberoso. Então, você está avaliando a pelvimetria externa. Essa avaliação vai avaliar o diâmetro bituberoso ou estreito inferior. Então, você vai dar ideia se a pelve daquela paciente ela é uma pelve estreita ou é uma pelve alargada, né? Então, ela é mais fácil para um parto normal ou não. Então, a paciente não está igual eu estava aqui deitada, então eu deitei aqui. E aí você vem com aquele toque e você vai fechar o punho, como se eu estivesse colocando o punho aqui, ok? Se o punho, se sua mão fechada, eu fechei a perna, ó, o máximo que a paciente consegue abrir toda, minha mão está apertada. Então é mais provável que ela tenha uma pelve apertada, estreita. Se eu abro aqui, ó, completamente, ó minha mão como está folgada, você não consegue aproximar, pode levantar quem não está conseguindo, você não consegue colocar a mão, minha mão folgada aqui entre as pernas da paciente. Então é uma pelve que está mais alargada, ok? Deixa eu ver se tem outra foto aqui, ó. E é isso daqui, ó. Como foi? Aqui, ó. Tá vendo que o punho fechado? Então, aqui, ó. Tem um espaço folgado, uma pelve que tá apertada e essa daqui tá muito mais separada. O ângulo está mais aberto, ok? Então, normal, fechado e um ângulo mais aberto. Então, você está avaliando a pelvimetria dessa paciente. Fecha o punho e coloca entre as pernas, senão não. Se tiver, não bater, é uma pelve mais afastada. Um ângulo mais aberto, que é o ângulo subpúbico. Voltando para a minha aula. Então, quando eu avalio o trajeto, eu vou avaliar a paciente, a bacia daquela paciente. Se eu tenho uma bacia que é testada, uma multípara, é mais fácil que esse parto ocorre. Se eu não tenho uma bacia testada, uma nulípara, primeira gestação, essa paciente realmente eu vou ter que observar de mais perto esse parto, realizar o partograma, avaliar se está tendo descida dessa apresentação. O outro dado a ser avaliado vai ser o objeto. Então, nós pedimos a primeira ultrassonografia para a gente calcular a idade gestacional. E pedimos também, quando a gente admite a paciente lá no Hospital do Oeste, a última ultrassonografia que a paciente fez. Para que serve essa última ultrassom? Para avaliar se ele está cefálico, se ele está córdico, ou avaliar se ele está pélvico. Quem for esperto vai ler aquela ultrassom e vai avaliar se o dorso do neném está à direita da mãe, porque é onde você vai buscar os batimentos, se o dorso está à esquerda da mãe. Isso vai estar lá na última ultrassom. Em relação ao feto, vai estar lá o cálculo das medidas. Qual é o peso desse neném? É um peso de um feto grande para a idade gestacional? É um feto que é pequeno ou é um feto que é macrossômico? Macrossômico é o feto de 40 quilos, ou de 4 quilos. Aí, se eu pego uma primigesta com um neném
de 4 quilos, loucura minha, vou tentar parto normal. Agora, se eu pego uma multípara que já tem histórico, 5 partos, ela tem histórico de fetos grandes, 3.800, já teve até um neném de 4.200. Ela pode nascer, esse neném de 4 quilos pode nascer? Pode. Mas se ele tiver uma distócia, saiu a cabeça e os ombros ficaram lá impactados, e você tiver que fraturar a clavícula desse neném e ele ficar com uma lesão de plexo a vida inteira, você está prestes a receber um processo. Porque a literatura fala que seria mais viável fetos grandes, 4 quilos, para evitar distócias, né, para evitar lesões maternas ou lesões do recém-nascido, que você faça uma cesárea. Vocês entenderam? Então, a avaliação da ultrassonografia, ela é super importante. Avaliar se nessa ultrassom a placenta está prévia, se está ali a porta, está obstruindo o canal, obstruindo o colo do útero. Avaliar se essa placenta está posterior, então ela não vai estar obstruindo aquele colo do útero. Então, para isso que serve aquela última ultrassom. E o motor? Essa paciente está tendo contrações uterinas efetivas? Para que servem essas contrações? Eu preciso empurrar esse neném, fazer a descida da apresentação. E quando eu fizer a descida, as partes fetais vão estar, além das contrações que vão estar ali aumentando sobre aquele colo do útero, vão estar empurrando esse colo do útero e vai estar promovendo esse mecanismo de dilatação e apagamento do colo do útero. Então, eu posso ter uma paciente com um trajeto bom, um neném que é pequeno, mas as contrações não são efetivas. Então, por isso que a gente faz o uso da ocitocina. A ocitocina, ela é para conduzir. Então, não é para paciente sentir dor. Então, a partir de hoje, você vai dizer, não, ela está corrigindo, conduzindo as contrações para que essas forças ocorrem de cima para baixo e permitam essa descida da apresentação. Ok? Bora para frente. Então, é importante você conhecer essas contrações. Nossa paciente, a contração, o útero, ele trabalha a gravidez inteira, porque ele vai encarar que esse feto, ele é um corpo estranho, ele é parasita. Ele tira todos os nutrientes, tira a nossa glicose. Então, ele vai tentar a gravidez inteira como expulsar esse feto. Através da atuação do hormônio chamado progesterona, eu vou deixar esse útero, essas fibras miometriais mais relaxadas e vai permitir que eu não tenha contrações efetivas que desencadeiem um trabalho de parto. Então, por isso que a gente tem que conhecer as contrações. Pode. Você tem que conhecer essas contrações para inibir, caso a paciente tenha trabalho de parto prematuro, então ela chega com 28 semanas sentindo cólica, ou que tem uma ameaça de aborto lá entre 20 semanas de gestação. Você tem que conhecer essas contrações, quais são as medicações que eu posso utilizar na melhora dessa contração uterina, se eu vou prescrever ocitocina, e a contração uterina no momento do pós-parto. Então, aquele útero, ele também tem que evoluir de tamanho, diminuir de tamanho, para evitar uma hemorragia pós-parto. E essa contração, elas que são capazes de dilatar o colo do útero e de expulsar aquele feto. Então,
para que esse mecanismo aconteça, a gente vai ter uma chamada unidade geradora. E essa unidade geradora é chamada de complexo proteico actina-miosina. Essas fibras, elas vão estar envolvidas pelo colágeno e isso daí vai facilitar a transmissão das forças contráteis. Então, essa contração, ela vai ter a capacidade de modificar as fibras do miométrio, vão causar uma hipertrofia, uma hiperplasia das células e aí você tem uma contração. Então, você tem que imaginar que o útero fechado, na teoria, o meu útero não gravídico, ele, de uma paciente sem mioma, sem alteração nenhuma, ele vai ser do tamanho aqui do meu punho. Então, a partir que a gestação vai se desenvolvendo, ele tem que acoplar esse neném aqui dentro, né? Então, esse feto aqui dentro. Então, ele tem que ter a capacidade de distender e depois essas fibras, elas precisam contrair para eliminar o feto, eliminar aquela placenta no mecanismo de pós-parto. Essa contração uterina, ela sofre a ação de mecanismos reguladores. Então, quais são os mecanismos? Nós temos a presença do cálcio, da calmodulina e do monofosfato de adenosina. O cálcio e a calmodulina, eles vão ativar a sinase. Essa sinase permite a fosforilação da miosina, interagindo as proteínas do complexo actina-miosina, e aí você vai ter a contração uterina. Já o monofosfato de adenosina, ele vai inibir a sinase, e aí você vai inibir aquelas contrações. Esses sistemas aqui, eles vão sofrer a ação tanto de hormônio, então sofre a ação da progesterona, como sofre a atuação de medicamentos, agentes farmacológicos. Então, assim, ó, lá na inibição do trabalho de parto prematuro, que a gente vai ter na próxima aula, a gente vai falar que a gente usa a nifedipina. Então, a nifedipina é um bloqueador do canal de cálcio. A gente vai estar utilizando sulfato de magnésio, o atozibano, tem o salbutamol. Então, todas essas medicações vão atuar nesse mecanismo, fazendo o processo de inibição da contração uterina. Já quais as outras substâncias quais são os outros mecanismos responsáveis por essa contração? Então, a gente tem a chamada atuação da progesterona. A progesterona, ele vai fazer o bloqueio progestagênico e vai deixar aquele útero quiescente, o útero relaxado. Então, ela vai atuar nas ligações do cálcio, reduzir a quantidade de cálcio livre intracelular e isso vai elevar o limiar de excitabilidade daquela contração uterina. Então, aquele útero fica relaxado. Então, aquela paciente que chega com 20 semanas de gestação, com contrações, com queixa de dor no hospital, além de fazer a escopolamina, que é o Buscopan, que vai atuar ali deixando as fibras relaxadas, eu vou prescrever a progesterona via vaginal para aquela paciente. Então, que no mercado aí a gente tem o Utrogestan, que é o mais conhecido, e tem o Juno. Quando a progesterona ela é prescrita vaginal, ela tem uma absorção melhor se ela é prescrita oral. Então, você vai colocar a paciente 15 dias de repouso, evitar relação sexual, prescrever a progesterona, pedir uma ultrassonografia transvaginal, estou falando de uma paciente de 20 semanas, para avaliar o colo do útero, se aquele colo está apagando ou não, pedir um sumário de urina, uma urocultura, para investigar processos infecciosos. Por quê? Os processos infecciosos, eles aumentam a produção das prostaglandinas. E essas prostaglandinas, elas atuam na permeabilidade da membrana, aumentando o nível intracelular de cálcio.
E o cálcio, a gente estudou aqui, ó, que ele ativa, então ele faz contração uterina. Então, aquela paciente que durante a gestação tem uma cárie, uma infecção dentária acentuada, que tem uma pneumonia, que tem uma apendicite, pode produzir prostaciclinas que vão atuar e desencadear um trabalho de parto prematuro naquela paciente. Por isso que as infecções, elas precisam, paciente com queixa de febre, precisa ser avaliada, principalmente se for uma gestação prematura, abaixo de 34, 32 semanas de gestação. Já o estrogênio, ele vai causar o aumento da produção da conexão de proteínas, as gate junctions, e isso daqui vai aumentar a transmissão de estímulos aqui na célula e também favorece a contração uterina. Desses mecanismos aqui, o que vocês não podem deixar de entender é a progesterona, porque a gente passa a progesterona desde o início quanto no final da gestação, antes de 36 semanas, na tentativa de inibir as contrações uterinas, e tem que atentar para o mecanismo de ativação das prostaciclinas pelo mecanismo infeccioso que precisa ser investigado na gravidez. Então, as células do útero, elas têm características próprias. Elas só têm sensibilidade dolorosa. Essa sensibilidade, ela é discreta no colo e no corpo uterino. Então, por exemplo, assim, a gente faz o toque, a paciente se incomoda muito mais com o fato de eu estar colocando o dedo na vagina, ela fica tensa, ela prende o dedo na vagina dela, do que o fato de eu fazer o toque propriamente dito. Nós mulheres vamos ao ginecologista todos os anos fazer a coleta do preventivo. Se não fosse o inconveniente da passagem do espéculo, que é um plástico, a coleta em si não incomoda. Colocar o DIU. A gente coloca o DIU no posto de saúde sem fazer nenhum anestésio para paciente local. Questiona-se muito, porque a paciente também sente incômodo e cólica, mas isso está levando em consideração que essa sensibilidade dolorosa, ela é discreta no colo. Excitabilidade. As fibras podem ser excitadas, então elas vão sofrer a ação de alguma substância, aumentando aquele processo de contração uterina. Elasticidade. Elas aumentam, elas sofrem uma hipertrofia, capacidade de adaptação às paredes, né? De acordo com aquele feto, ele vai aumentando, ou você pode ter uma sobredistensão uterina se for uma gravidez gemelar. Você pode ter uma sobredistensão uterina se for uma paciente diabética que está com polidramia, mas elas têm a capacidade de retrair. Então, encurtar aquelas fibras. Então, no momento da contração do trabalho de parto, ela vai estar retraindo. No momento da expulsão placentária, ela também vai estar retraindo para expulsar aquela placenta. O tônus. O tônus é a pressão intrauterina entre duas contrações. Então, entre uma hipertonia e uma hipotonia. E a contratividade é a atividade contrátil durante toda a gestação. Então, eu costumo falar para a paciente, o útero trabalha a gestação inteira, mas por força da ação da progesterona, é que vai evitar que você entre em trabalho de parto e perca aquela gestação. Então, esses mecanismos precisam ser conhecidos para que a gente tenha palavras para tranquilizar aquela paciente no pré-natal. Aqui, as contrações uterinas. Então, nós vamos ter dois tipos de contração. As contrações do tipo A e as contrações do tipo B. As contrações do tipo A, elas têm uma intensidade de 2 a 4 milímetros.
têm uma alta frequência e baixa amplitude e geralmente são localizadas. As contrações tipo B são aquelas contrações que os pacientes falam de treinamento. Elas vão aumentar de intensidade, difunde-se de forma parcial ou total pelo útero. A frequência vai aumentar de acordo com a idade gestacional. Quanto mais próximo do parto, você vai ter o aumento das contrações uterinas. Antes de 28 semanas, elas estão ausentes, é aquele mecanismo do útero quiescente, relaxado pela progesterona, e ocorre aumento após as 28 semanas e principalmente nas 4 semanas que antecedem a data do parto. Então, quando a gente faz data provável do parto, é 40 semanas. 4 semanas antes, 36 semanas. 36 semanas é o início do 9º mês. Então, a partir de 36 semanas, essas contrações vão se tornando cada vez mais organizadas e frequentes. Então, por isso que a altura de fundo de útero, ela deixa de ser fiel a partir de 36 semanas. Porque se eu tenho contrações, essa apresentação aqui, ó, ela começa a descer. Então, aquela sensação, minha barriga está mais baixa. Então, eu tenho uma gestação que a idade gestacional é de 38 e quando você vai medir o fundo de útero, você tem uma medida de 36. Então, ela passa a não ser contrativa. Por isso que eu falo para os alunos que acompanham a minha prática que a medida do fundo de útero é a sua e não a medida do colega que fez na consulta da semana anterior ou na consulta do dia seguinte, porque ele pode ter errado. Muitas vezes colocou assim, tá com 38 semanas, fez uma medida mau jeito ali e colocou que estava 38 centímetros. É mais provável que tenha a sua de 36 do que a de 38. Entenderam? É lógico que você também vai chamar atenção que se for um neném grande, para 4 quilos, aquela medida pode chegar até 40 centímetros, 41 centímetros, 42, ok? E aí não é compatível mesmo com a idade gestacional. Se for um polidrâmio, também essa medida vai estar aumentada. E se for uma gestação gemelar, essa medida também vai estar aumentada. Então, essas discrepâncias precisam ser avaliadas também. Então, aqui, ó. Quando você tem uma contração de intensidade superior a 10 milímetros, você vai dizer que elas podem ser percebidas. Então, a paciente começa a ter aquela sensação da cólica, da contração. E aí, essa intensidade vezes a frequência é que vai dar uma atividade uterina. Então, para que eu tenha um trabalho de parto efetivo, essa frequência da contração, ela tem que ser maior que 3 contrações em 10 minutos. Então, quando a paciente chega lá na sua emergência dizendo que está contraindo, o ideal é que a gente ficasse pelo menos lá 10 minutos sobre aquela barriga daquela paciente, para ver se ela vai ficar endurecida. Por quê? Se esse neném, olha aqui, se esse neném tem uma movimentação ativa, essa movimentação também causa dor, causa cólica e não é a contração do trabalho de parto. Além de avaliar a contração, você vai ter que avaliar também aquele colo do útero. Esse colo do útero, ele está amolecido, ele está começando a ter uma dilatação, ele está eliminando aquele catarro, como aquele catarro de menino, aquela secreção, tampão mucoso, tem um aspecto sanguinolento, aí isso sim você vai caracterizar que ela está em pródromos, entrando em trabalho de parto, ok? Então, você tem aqui o chamado nível 0, pressão intraabdominal. Você tem um tônus uterino, que é a menor pressão entre duas contrações, e a intensidade. Essa intensidade é a elevação que a
pressão amniótica, naquele líquido amniótico. E a frequência equivale ao número de contrações num período de 10 minutos. Por isso que quando eu avaliei semana passada, eu falei de cardiotocografia para vocês, a gente normalmente faz um exame de cardiotocografia em 20 minutos. E aí lá vai ter o toco, o aparelho, a parte do toco, sobre o útero da paciente e é capaz de avaliar as contrações, ok? Aqui, ó. Então, se eu tenho essa contração acima de 10, ela aqui, ó, pressão amniótica e aqui a contração uterina. Se ela está acima de 10, ela começa a excitar aquela paciente, então eu vou ter a sensação de dor. Elas passam a ser percebidas quando tem uma intensidade acima de 10 milímetros de mercúrio. E dolorosas quando essa intensidade é acima de 15 e ela é capaz de dilatar, amolecer, abrir aquele colo do útero, ok? Em relação às contrações, a gente tem o chamado também TRICS, gradiente de contrações uterinas. Aquelas contrações iniciais, as tipo A que a gente mostrou, são contrações que elas são chamadas aqui, ó, elas podem ir de qualquer lugar, de baixo para cima, de cima para baixo, do meio. Quando eu começo a ter as contrações efetivas no trabalho de parto, elas têm que ser de cima para baixo, para que esse útero ele possa contrair, diminuir de tamanho e aí as fibras vão estar empurrando esse feto para baixo, encaixando esse feto. Então, esse chamado marca-passo, que é onde começam essas contrações, elas vão ser aqui localizadas no corno uterino. Por que isso é importante para eu conhecer? Porque quando eu estou lá numa cesariana e a paciente tem uma atonia uterina, eu posso pegar a medicação chamada ergometrina, que é o Ergotrate, e fazer aqui, ó, diretamente a injeção da medicação no corno. Então, além da ocitocina, que o anestesista vai colocar lá na medicação EV, o misoprostol, que pode ser colocado via retal, eu posso fazer o Ergotrate intramuscular ou eu posso fazer diretamente aqui no corno, que é o mecanismo que desencadeia, onde começa essas contrações uterinas, ok? Então, elas iniciam na parte superior do útero, onde são mais intensas, e propagam com intensidade decrescente pelo corpo do útero até atingir o segmento inferior. Então, lá nas características das fibras biometriais, eu falei isso para vocês, que aqui no colo do útero a sensação dolorosa é menor, porque essa contração, ela inicia aqui, é mais forte aqui, e quando eu chego aqui ela vai diminuindo um pouco mais essa intensidade, e aí elas não são tão dolorosas. Então eu fazer o toque, pegar o colo do útero daquela paciente não é tão doloroso, é mais o desconforto em relação ao toque que a paciente incomoda. Durante a gestação, nós vamos ter a atuação do bloqueio progestagênico, então a progesterona que atuou lá sobre os canais de cálcio, diminuindo a sensibilidade e a propagação do estímulo contrátil. Então, repetindo, nós vamos ter até 28 semanas contrações do tipo A, que são mais localizadas, são de baixa frequência e incoordenadas. Nas 4 semanas que antecedem o trabalho de parto, então a partir de 36 semanas, nós vamos começar a ter as contrações de treinamento, que vão aumentar de intensidade, vão causar distensão do segmento e pequeno encurtamento cervical. Isso diminui o volume do útero, então aquela paciente baixou o ventre. Barriga, ela sente que a barriga está mais baixa. Perguntas?
Na fase de dilatação, então eu vou ter o início do trabalho de parto. Eu vou ter 2 a 3 contrações em 10 minutos. E quando eu faço o toque vaginal, no meu caso, meus 2 dedinhos juntos têm aqui 3 centímetros. Então, eu coloquei um dedinho folgado. Então, na minha medida, eu tenho aqui 2 centímetros. Então, na fase inicial do trabalho de parto, acima de 2 centímetros de dilatação. No período expulsivo, então eu tenho as chamados puxos. Então, é aquela sensação que a paciente fala que estou querendo fazer cocô. Porque você tem a compressão do sigmoide, então aqui abaixo, né, vai ter o colo daquela paciente, o sigmoide, e do reto. Então, a passagem do feto está comprimindo, então muitas vezes a paciente faz cocô. Então, esses puxos são contrações involuntárias daquela musculatura abdominal, e aí vai ter a compressão do sigmoide e do reto pelo feto. O que acontece às vezes na musculatura de uma multípara? Então, a barriga da multípara, ela já não tem mais essa atuação aqui da musculatura abdominal. Então, até esses puxos aqui, às vezes, são mais fracos na multípara. Se você abre uma paciente a primeira vez de uma cesárea, o reto abdominal está bem bonitinho. Pacientes, depois elas começam a ter aquela diástase abdominal, então a separação do músculo abdominal. Então esse puxo aqui acaba sendo prejudicado. Aquela multípara acaba tendo os puxos não tão eficientes, o motor dela já está mais devagar do que uma paciente primípara. E no puerpério? No puerpério, a gente tem que ter a contração para eliminar, dequitar a placenta, mas essas contrações normalmente elas são indolores. Então a paciente quando teve o neném, ela dá aquela relaxada, ela não sente tanto aquela contração, não é tão dolorida quanto no momento do trabalho de parto efetivo. Você vai ter que esperar um período, a gente espera até 30 minutos do período o feto nasceu, eu posso esperar entre o nascimento até 30 minutos para que tenha uma dequitação placentária. Se a dequitação não ocorre, aí provavelmente eu vou ter que fazer a chamada curagem. Vou colocar minha mão lá, introduzir, vamos dizer que aqui é o colo do útero, ó, colocar minha mão e fazer a limpeza, a retirada daquela placenta. Só que aí a paciente tem que estar sob sedação. E no puerpério é importante essa contração, porque a partir do momento que aquele útero reduziu de tamanho, ele vai permitir a contração dos vasos, lá onde a placenta, minha mão é a placenta, estava grudada aqui. Quando saiu a placenta, esses vasos aqui ficaram sangrantes, que são as ligaduras vivas. Quando você faz a contração, esses vasos contraem e para o sangramento. Então, aí, a contração também é importante. Outro fator, quando eu tenho a contração, eu vou aumentar a produção de ocitocina. Essa ocitocina também vai atuar sobre a mama daquela paciente e facilitar a ejeção, a saída daquele leite. Então, aqui, ó, na assistência ao primeiro período do trabalho de parto. Esse feto tem as contrações, elas começam a ser regulares, aumentando de intensidade a partir de 36 semanas. Esse feto vai fazer a descida, então vai permitir o apagamento e a dilatação. Então esse colo, boca de botox, é um colo que está longo, mas ele é amolecido em relação à consistência do meu nariz. A partir do momento que você tem a descida dessa apresentação, então aqui ó, um feto que está alto, um feto que aqui está em -1,
menos 3, menos 2, menos 1, 0. Então, ele já chegou aqui no estreito inferior e vai descer para nascer. Então, o colo que estava longo, ele vai apagando, aproximando o orifício externo do interno e ele vai dilatando. Ó. Ele estava fechado e aqui ele começa já a ter uma abertura até nessa posição onde você não vê mais colo nenhum. Então, vocês lembram na semana passada. Semana passada eu tinha esquecido de trazer isso aqui. Então, dilatação de 10. Vamos dizer que aqui, segura aqui o túnel. Aqui tá, eu vou avaliar isso daqui. Vocês estão vendo que entre a minha mão, olha pra cá, meninas. A minha mão e a cabeça do neném, você não tem mais nenhum resquício de colo, ok? O que eu vou falar para vocês avaliarem colo é como se fosse isso daqui. Na dilatação de 9 centímetros, vamos dizer que a minha mão está toda aqui. Se tem 9, aqui desse lado tem que ter um dedinho. Então, eu toco de dentro para fora. E depois de fora para dentro, eu vou avaliar essa relação entre a parede e o resto de colo que tem em cada lateral, ok? Aqui, 8 centímetros. Então, eu vou dizer aqui, ó, que de cada lado eu tenho um, ou pode ser de um lado eu tenho 2, tá? À direita ou à esquerda. Vocês entenderam essa relação? Então, aqui você vai ter o apagamento e a dilatação. E essa descida, então as contrações vão promover o apagamento, a dilatação e vai promover aqui a descida. Então, quando eu faço o toque, se eu colocar a mão aqui lá na paciente, eu vou procurar esses pontos aqui, ó. Esse ponto aqui, esse ossinho lá dentro, é que é o 0. Então, se o neném está acima, ele não está encaixado. Se ele está aqui, ó, no 0, é mais provável que o parto ocorra. Desceu a cabeça em menos 1, menos 2, menos 4, já está no expulsivo. Ok? E aqui, ó, a gente também faz a pelvimetria do estreito superior. Então, eu vou colocar aqui a mão no pubis, ó, o dedo foi pro pubis, e aqui está a mão no sacro. Então, essa medida aqui equivale ao falar que eu estou com a conjugata diagonalis menos 1,5, e aí a chamada conjugata vera obstétrica, tá? Então, isso daqui vocês viram lá com o Gustavo, não viram? Viram sim ou não? Pelvimetria, não viram ainda? Estática fetal. Aqui a assistência ao terceiro período. Então, ao trabalho de parto. Saiu o feto, tem um recém-nascido. Então, eu vou ter aqui a tração do cordão umbilical. Então, uma mão, eu sou direita, então normalmente eu faço assim, ó. Eu vou colocar a minha mão direita, vai estar aqui puxando esse cordão umbilical. E a minha mão esquerda, eu coloco aqui sobre o abdômen da paciente. Eu coloco mais ou menos nessa posição aqui, ó. E eu faço esse tipo de movimento aqui, ó. É como se aqui eu estou segurando para fazer a massagem e aqui eu estou segurando o útero para evitar a inversão uterina, ok? Eu falei para os meninos no pré-natal, né? No mesmo plantão a gente teve 2 inversões uterinas. Uma foi no parto e a outra paciente que chegou na emergência trazida pelo SAMU. Ficou algum pedaço de placenta, ela teve alta, provavelmente ela tinha algum acretismo placentário. Ela foi no banheiro, sentiu algo descendo, ela puxou.
Quando ela puxou, ela inverteu o útero. Então ela chegou no HO chocada, choque hemodinâmico, noradrenalina 4 vezes concentrada, quase em óbito. Aqui, vocês veem o que a gente fala do mecanismo de contração, retração. Aquele útero que estava lá grande, quando a placenta saiu, ele veio diminuindo, quando o neném saiu, ele diminuiu de tamanho. Depois, quando a placenta sai, ele vai diminuir cada vez mais de tamanho. Quando ele está diminuindo de tamanho, esses vasos aqui, que é o que estavam fazendo a nutrição da placenta, vão sofrer o processo de contração. E é isso que vai fazer as ligaduras vivas, o globo de segurança de pinar, útero endurecido, pétreo, evitando a hemorragia pós-parto. Vocês estão com dificuldade ou estão entendendo? Vocês estão olhando com cara de desespero? E aqui, quando a placenta está saindo, eu vou fazer a manobra de Jacó. E aqui, ó, eu vou pegar essa placenta, o feto é a placenta. Então, é como se eu for fazer isso daqui, ó. Eu vou rodando a placenta. Eu não faço isso, eu não puxo. Eu vou tracionando, fazendo a rotação, para que saia todos os cotilédonos. Porque se eu puxar, além de causar a inversão uterina, pode ser que fique algum fragmento de placenta dentro do útero. Como é que eu vou ver que essa placenta saiu? Pensa no fígado. Quando ela sai, você tem que ver se todos aqueles pedaços estão bonitinhos, como se fosse um fígado. Se estiver faltando um pedaço, possivelmente está dentro do útero. Aqui, ó. Então, essas contrações, elas começam no início da gravidez e vão aumentando de intensidade para desencadear o trabalho de parto, para contrair aquele útero, para dilatar aquele colo do útero. Depois que você tem um nascimento, o secundamento, essas contrações vão diminuir de intensidade, vão causar a eliminação daquela placenta e aí forma um globo de segurança de pinar. Ok? No pré-parto, então essas contrações são em menor intensidade, vão aumentando a intensidade e a frequência e a duração, permitindo a eliminação, a expulsão do feto, a expulsão da placenta, a atuação dos músculos abdominais que também permitem a expulsão desse feto. No pós-parto, essa contração, olha como aqui, elas eram muito mais intensas, então elas diminuem de intensidade e também diminui a frequência e diminui a intensidade. Então, por isso que fala que no pós-parto a paciente não vai sentir tanta dor, é o repouso fisiológico. Foi? Foi. Perguntas sobre essa primeira parte da aula? Então, bora aqui, determinismo do parto. Para que esse parto aconteça, a gente também vai ter que ter atuação de substâncias que vão fazer com que esse útero seja responsível àquele estímulo contrátil. Então, a gente vai ter a atuação dos receptores de ocitocina, dos gaps juntos, da ciclooxigenase e das uterotoninas, que são as prostaglandinas e a ocitocina. Então, existem as chamadas teorias. Então, você tem a teoria da ocitocina. A ocitocina, ela vai ser produzida no hipotálamo, ela vai ligar os receptores das membranas nas células miometriais, ativar a liberação do cálcio, e esse cálcio vai atuar no mecanismo actina-miosina, causando a contração. Então, isso daqui é que permite que eu tenha uma expulsão, expulsão fetal e uma dequitação da placenta. A teoria da gangorra está relacionada àquele processo das fibras miometriais.
Então, você vai distender aquela fibra. Ela tem um movimento de expansão, de distensão, e como ato reflexo, ela também vai, na tentativa, vai contrair. Então, a própria fibra tem um mecanismo de adaptação e de controle da sua excitabilidade. Então, se você tem uma alta concentração de progesterona, você vai deixar o útero quiescente, relaxado, diminuir a contração. Se eu tenho uma diminuição da concentração da progesterona, então aquele útero começa a contrair e vai determinar o processo do parto. Então aqui, ó, tem um volume do útero e uma deficiência da progesterona. Você pode ter um trabalho de parto prematuro ou desencadear um trabalho de parto se for idade normal. Nós temos a teoria prostaglandínica, que isso daqui é a atuação das prostaglandinas. Então, no córeo, na decídua, no miométrio ou no colo, nós podemos ter a produção das prostaciclinas. Então, através do mecanismo infeccioso, como eu falei, uma infecção dentária, uma apendicite, uma pneumonia, vai atuar sobre essa cascata e isso vai aumentar a sensibilidade uterina. Por isso que as infecções, ou no córeo, a infecção do líquido amniótico, aquela paciente que teve ruptura prematura de membranas ovulares, a gente vai ter que avaliar se ela está com algum processo infeccioso. E aí, se for prematuro, você vai acompanhar se a paciente está tendo febre, taquicardia ou não, porque ela pode estar evoluindo para um processo chamado coroamniolite. E isso vai desencadear o trabalho de parto da paciente. Avaliar aquele colo do útero. Ela está com algum processo de infecção anterior à gestação que precisa ser tratada. Então, a gente avaliou as infecções sexualmente transmissíveis. A gente falou de gonorreia, a gente falou de clamídia. Então, precisam ser tratadas porque podem determinar a produção dessas prostaciclinas e desencadear um trabalho de parto prematuro. Nós temos a teoria fetal. Então, esse neném que está aumentando de tamanho, ele vai causar essa excitabilidade, esse aumento dessas fibras miometriais, mas depois eles vão causar, que vai causar as modificações cervicais quando ele tiver um momento de descida, aumentando a contração uterina e determinando o trabalho de parto. Essas duas aulas foram pelo Rezende, tá? E pelo Zugaibe. É melhor vocês estudarem pelo Zugaibe para a prova. O tratado da Febrasgo, ele não fala tanto dessas teorias, tá? Então, nessa aula vocês têm que utilizar o Zugaibe, ok? Próxima aula.